No nosso próximo exemplo, o exemplo 2, ele está pedindo, faça um algoritmo que calcule e imprima o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo. Os valores dos catetos serão informados pelo usuário. O cálculo da hipotenusa é feito com uma raiz quadrada do cateto 1 elevado ao quadrado mais o cateto 2 elevado ao quadrado. Aqui então nós temos o fluxograma. Aqui nós começamos o nosso algoritmo. Logo depois nós vamos para a etapa de entrada de dados e nós vamos pedir ao nosso usuário que solicite os valores cateto 1 e cateto 2. Nós prosseguimos então calculando o valor da hipotenusa. A hipotenusa é igual a raiz quadrada do cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 elevado ao quadrado. E aí, por fim, lembre-se que é muito importante mostrar o resultado, né? Então, por fim, nós mostramos o valor da hipotenusa e aí finalizamos o nosso algoritmo. Aqui nós temos, então, nosso programa. Primeiro, então, nós vamos incluir as duas bibliotecas necessárias para esse programa. A biblioteca de entrada padrão, stdio.h, essa já é comum. E a segunda biblioteca é a biblioteca math.h, que é a biblioteca que fornece funções matemáticas, como as que nós vamos utilizar aqui, as funções sqrt e a função poll. A função sqrt é aquela que calcula a raiz quadrada e a função poll é aquela função que calcula a potência. Então nós temos aqui as três variáveis. As três variáveis foram definidas como sendo do tipo float, para que a gente possa, por exemplo, informar um cateto 3,5, 4,9, por exemplo. Tá? Logo depois nós vamos então para a etapa de entrada de dados. Eu peço então para que ele informe o valor do cateto 1 e depois informe o valor do cateto 2. Mais uma vez, vamos lembrar que sempre que a gente for utilizar o scanf, vai ser uma duplinha com printf. Né? Então nós temos aqui primeiro o printf informando para o usuário o que nós queremos que ele digite e logo depois o scanf. Nós temos que passar então qual que é o formato. No caso, nós estamos lendo agora uma variável de ponto flutuante, então nós vamos utilizar o formato %f. Agora a vírgula e logo depois a variável que vai ser lida, ela tem que ser antecedida pelo comercial. Então nós vamos ler aqui o cateto 1 e logo depois nós vamos pedir para informar o valor de cateto 2. E agora a mesma coisa, scanf, %f e aí o cateto 2 antecedido pelo comercial. Uma vez que os dados de cateto 1 e cateto 2 já foram digitados, nós vamos agora então para o cálculo da hipotenusa. O cálculo da hipotenusa, né, hipotenusa vai ser igual a quê? A raiz quadrada, que no caso do C é calculado utilizando a função sqrt. Então eu tenho o sqrt de tudo isso que está dentro de parênteses. Então o que está dentro de parênteses? O poll de cateto 1, 2. Poll é a função para calcular potência. Então estou pedindo para calcular o cateto 1 elevado ao quadrado e somar isso ao cateto 2 elevado ao quadrado. Então, se nós lermos a equação de dentro para fora, nós temos poll de cateto 1, 2, ou seja, o cateto 1 elevado ao quadrado, mais o cateto 2 elevado ao quadrado, e o resultado dessa soma, então, nós vamos calcular a raiz quadrada. Calculada a hipotenusa, só nos resta agora fazer a impressão do resultado, e aí nós temos printf, a hipotenusa é igual %f, né, que é o formato para float, e logo depois nós temos aqui a variável hipotenusa. Só lembrando mais uma vez que nesses programas iniciais que são mais simples, as três etapas ficam muito claras. Então nós temos a etapa de dados, que é a etapa onde o usuário vai digitar alguma informação. Depois que ele digita as informações que eu preciso, eu faço então os cálculos, né? Nesse caso nós tínhamos apenas um cálculo, que é o cálculo da hipotenusa, e uma vez que o cálculo ou os cálculos já estejam prontos, nós procedemos então com a saída de dados, né? E nesse caso aqui eu mostrei o resultado, imprimindo então o valor da variável hipotenusa.